Olá, uma boa noite para os alunos que estão nos acompanhando, alunos e professores que estão nos acompanhando ao vivo aqui na gravação desse vídeo, e um bom dia para você que está acompanhando a estreia da Escola Bíblica Dominical nesse domingo às 9 horas da manhã, e um olá para você que está aí assistindo em algum outro horário ou algum outro dia da semana, quem sabe até revendo este conteúdo para se aprofundar um pouquinho mais. Seja muito bem-vindo à nossa aula. A gente começa aqui já um novo trimestre. Começamos na semana passada, então se você perdeu alguma coisinha, dá tempo ainda. Você pode olhar na nossa playlist de vídeos do nosso canal, você vai ter ali Escola Bíblica e você vai ter ali o Evangelho de Lucas, e é justamente neste evangelho que nós estamos investindo nesse trimestre. Serão então 13 lições estudando o Evangelho de Lucas, estudando como este evangelista foi direcionado pelo Espírito Santo para relatar de maneira diferente dos demais, de Marcos, de João, de Mateus, algo que ele queria falar, algo que o próprio Deus queria falar a respeito do ministério de Cristo. Então você vai ter ali, você já viu pela aula passada, o capítulo 1 e 2, elementos em Lucas que não são apresentados nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. E este é um dos evangelhos que eu gosto muito por conta da forma com que Lucas constrói essa narrativa. Ela é quase que uma narrativa documental, quase isso, porque ele vai trazendo precisões em datas, inclusive o evangelho de Lucas é um dos evangelhos, ou é o evangelho que nos permitiu termos uma base do nascimento de Jesus, porque ele vai trazendo a todas as informações no ano do governador tal, do tetrarca tal, do imperador tal, e até nós temos ali uma noção, quando a gente olha o capítulo 3, por exemplo, do início do ministério de João Batista, por exemplo. Então, Lucas ele traz muita relevância para, para o nosso, para a nossa construção doutrinária entre os evangélicos, entre os batistas, entre os cristãos como um todo. E, além de tudo isso, este evangelho, ele também traz muito mais do que os demais sobre, de uma maneira muito clara, a ação do Espírito Santo. Por quê? Se você for mais à frente, terminar o evangelho de Lucas e começar o livro de Atos, você vai perceber que é o mesmo autor, Atos e Lucas, ou Lucas e Atos. E Lucas, então, escreve estes dois. E ali ele vai mostrando o ministério do Espírito Santo, tanto já a partir de Jesus Cristo, quanto também em toda a narrativa do livro de Atos. Então, Lucas ele é um evangelista muito importante para a igreja cristã de hoje, aliás, para esta igreja cristã que já existe há mais de 2000 anos, porque ele traz justamente a ação do Espírito Santo, o outro consolador que vive em nós e que nos conduz hoje. Claro que João também vai trazer a ação do Espírito Santo, mas Lucas ele vai ter um enfoque muito mais claro de justamente usar constantemente a expressão cheia do Espírito Santo. A gente vai ver isso na lição de hoje. Mas para nós darmos início aqui, quero convidar alguns alunos para ler para mim o texto base, o texto áureo dessa lição, que está em Lucas capítulo 4, versículo 32. Então, abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 32. Abre teu microfone e já lê para a gente aí. Admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Muito bem, esse texto fala sobre Jesus Cristo, fala sobre justamente como vai ser esta missão, este ministério de Jesus. O tema da lição de hoje, você já deve ter visto aí no título deste vídeo, é Largada da Missão, a largada da missão. Então, o começo da missão de Cristo. E esta missão de Cristo vai ser pautada em sua autoridade, a autoridade como um filho de Deus, a autoridade, e algumas vezes a gente conhece a expressão o filho do homem, a autoridade como aquele que está sobre todos, como o apóstolo Paulo diz ali em Filipenses capítulo 2, versículo 9. E Deus lhe exaltou à mais alta posição
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é nesta autoridade que Jesus conduz o seu ministério. Não somente ele, nós vamos perceber aqui que várias pessoas ao longo deste andar com Cristo, já vimos, começamos a ver isso já no capítulo 1, várias pessoas conduzem os seus ministérios na autoridade do Senhor, na direção do Senhor, e muitas vezes aqui a narrativa nos traz de uma maneira bem clara na ação do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo. Então, isso é muito importante para nós. Quando nós estamos falando de uma missão que está se iniciando, alargada para essa missão, então, eu tenho aqui uma pergunta aos alunos. Eu vou pedir aí a um dos alunos que participe comigo, para mim, tá? Para não ficar muito aqui, a gente está com um número maior de alunos hoje, uma bênção. Mas abra aí teu microfone e compartilha comigo. Como é que a palavra de Deus chegou na tua vida? Então, um aí já abre rapidinho e já compartilha com a gente. Não espera o outro, não. Abre e fala. Na minha vida, é interessante o que eu vou compartilhar com vocês, porque eu acredito que uma grande parte dos alunos que estão aqui tenham tido essa mesma forma. Tudo começou com a minha mãe. Desde pequenina, ela já lia a Bíblia para si e para nós. E aí a gente foi crescendo, acompanhando a vida cristã dela e do meu pai, e fomos aprendendo a amar a Bíblia. Foi assim que nós começamos, que eu comecei a ler a Bíblia, ter interesse pela Bíblia. Muito bem, muito obrigado, irmã Emilce. Olha, da minha forma, na minha vida foi da mesma forma. A palavra de Deus, ela chegou até mim através dos meus pais, né? Então, aqui quem falou para vocês aí, a irmã Emilce é minha mãe, né? Então, você já pode imaginar, eu já sou a quarta geração de pessoas que têm seguido a Cristo, de cristãos, de evangélicos, de pessoas que se declaram discípulos do Senhor, né? Então, nós temos essa alegria de pertencer, e nesse caso, a quarta geração na Igreja Batista, inclusive, né? O que tem sido uma bênção para a nossa família. E nós temos que entender o seguinte: um dia a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo chegou até você, porque alguém entendeu que tinha uma missão a cumprir. Nem sempre um pastor ou um evangelista ou um diácono, um obreiro da igreja, alguém de destaque no ministério da palavra. Às vezes uma mãe, às vezes uma avó, às vezes uma pessoa simples que mal tinha assim a sua escrita. O meu pai conta a história de uma senhora na igreja de Marília que alcançou centenas de pessoas ali que pertencem àquela igreja hoje, e ela era analfabeta. Ela não sabia ler e escrever, mas ela entendeu a sua missão. Então, queridos, nós não vamos falar apenas do contexto bíblico de 2000 anos atrás. Pode ser que hoje seja a largada da tua missão, o início da tua missão. Ou se você já entendeu, você já largou nessa missão, você já está nessa corrida, quem sabe agora um reforço, um estímulo, um fortalecimento para isso, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero começar, então, aqui nós vamos ver duas pessoas muito importantes, é claro, o nosso Senhor, nosso Salvador, mas também um outro personagem muito importante, um homem muito importante no ministério de Jesus. Toda a missão tem um começo. E toda ela tem um preparo. E nós vamos falar justamente sobre preparar para a missão do outro. Então, abra a tua Bíblia aí em Lucas capítulo 3, João, aqui de quem a gente vai falar. Lucas capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vamos dar uma olhadinha aqui no ministério, na missão de João Batista. Então, Lucas capítulo 3, versículo de 1 a 6, pode ler de maneira ininterrupta. Lê de uma vez.
No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites Elisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade vem à salvação de Deus. Muito obrigado, irmã Nedina. Você viu aí, ó, ali a sala da irmã Nedina tem 3 alunos, né? Então, tem um pouco já acompanhando a gente aqui. Muito bem, queridos. Então, nós temos que observar alguns aspectos muito importantes sobre João Batista. Primeiro aspecto, nem sempre a tua missão será a ação ou a conclusão de algo. Muitas vezes a tua missão será o preparo para outro. Isso é muito importante da gente entender. Os pastores, por exemplo, eles têm que entender isso de uma maneira muito clara, porque o crescimento, o desenvolvimento de um ministério, de uma igreja, por exemplo, nem sempre se dá no ministério daquele pastor. Muitas vezes ele arruma o terreno, ele acerta todas as coisas e prepara para que o próximo que Deus chamar realmente traga ali o crescimento a uma igreja. Isso é muito importante, mas isso também é fundamental para a vida de muitas pessoas. E isso é uma ação constantemente comum na Bíblia. Você quer ver, por exemplo, se você for ler ali o livro de Deuteronômio, o livro que a gente estudou no trimestre passado, Moisés, que foi de fato um dos maiores líderes do povo de Israel, estando ali no top 3, se a gente fosse colocar dessa forma, um dos maiores líderes do povo de Israel, ele, no livro de Deuteronômio, está preparando a nação para a entrada ali na Terra Prometida. Mas ele não está só preparando a nação para isso, ele está preparando para a condução de Josué. Josué iria assumir a liderança desse povo. E Josué não teve um trabalho doutrinário. Por quê? Moisés já havia recebido toda a lei de Deus. O livro de Deuteronômio, ele relembra toda a lei de uma maneira resumida, um resumo muito completo, por sinal. E ele então diz, olha, vocês vão entrar, quando vocês entrarem, você entra com essa mentalidade aqui. Josué vai conduzir. O que Josué teve que fazer? Manter-se fiel a tudo que Moisés havia recebido do Senhor e ir fazendo conforme já havia sido dada a instrução. Inclusive, já tinha divisão de terras, de como cada tribo ficaria alocada, quais seriam as posturas, como eles deveriam escolher o local de adoração e tudo. Ou seja, Moisés preparou toda a entrada e quem concluiu este ministério foi Josué. Mas também você pode olhar para Davi, por exemplo. Davi ardia, um homem segundo o coração de Deus, e ardia no seu coração ele edificar um templo ao Senhor. Ele morava num palácio muito bonito, e ele dizia, eu moro neste palácio, mas o Senhor não tem uma casa para ele. Ele tem ali uma tenda. E então Deus disse, você não vai construir uma casa para mim. Quem vai fazer é o seu filho, Salomão, o próximo rei. Então, o que Davi fez? Preparou tudo, trouxe todo o material, deu todas as instruções, deu todo o desenho de como seria feito. Salomão teve que executar exatamente como Davi havia recebido do Senhor, como Davi havia orientado, mais uma vez,
preparação. Quer mais um? Vamos pegar mais um só. Quando você vai observar os livros de Esdras e Neemias, o retorno do exílio babilônico, quem retorna, a primeira turma, a primeira leva, vem com Zorobabel, um homem que vem ali cerca, se eu não me engano, de 30 anos antes de Neemias. E Zorobabel, ele chega ali em Jerusalém e ele lança os alicerces do templo. E ali, então, você tem toda a base para a construção, e no final ali de sua vida é que se inicia a construção do templo, já quando chega a Jerusalém, chega Esdras, e depois Neemias termina-se essa construção, e já se tem ali algo para se reunir ao redor. Há um sentido agora para voltar e viver em Jerusalém. E aí, então, Neemias termina a reedificação da cidade. Então, Zorobabel, mais uma vez também, prepara o caminho para Neemias cumprir a missão. Então, querido, eu quero que você entenda, você muitas vezes será chamado para isso. Você, mãe, você, pai, você, avô, você, avó, a tio, tia, ou seja, você que tem a tutela de alguém, o cuidado de alguém, você que é professor, você que é professora, nós estamos ali preparando. Uma coisa que eu aprendi num livro, Formador de Heróis. É um livro muito interessante, aonde o seu autor ali diz, olha, eu não quero ser o herói, mas eu quero formar os próximos heróis. Então, sinceramente, eu não tenho tanto, eu cristiano, pastor cristiano, não tenho tanta ambição de ser o próximo Billy Graham, mas eu gostaria muito de formar o próximo Billy Graham. Quem formou ali Billy Graham, um dos principais responsáveis, foi a sua avó, uma senhora que você nunca ouviu falar. Então entenda isso. Você pode ser o próximo João Batista. Agora, o que é importante? O que a gente vê nesse texto bíblico? A clareza da missão, ou a clareza da vocação. João Batista sabia exatamente pelo que ele tinha sido chamado, para que ele tinha sido chamado. Você lê aqui o texto do profeta Isaías, e esse texto descreve quem é João. Inclusive, se você lê o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 18, ele vai dizer ali, você continua essa leitura, e eles vão perguntar, João, quem que é você? E João cita esse texto. Aqui Lucas ele faz uma citação sobre João, no Evangelho de João, João Batista, é muito João agora, né? João Batista, ele vai justamente falar esse texto sobre ele. Eu sou esta pessoa, eu tenho esta missão, esta é a minha missão. A minha missão é preparar o caminho do Senhor no deserto, deixar as veredas retas, os caminhos retos, os montes aplainados. Nós lá na nossa igreja, temos ali uma parte do nosso terreno que não foi preparado ali, ele foi subindo conforme a curvatura, a inclinação ali da rua. A rua é uma subida, então o terreno vai subindo e não se fez um aplanamento, acho que é assim que fala, né? Não deixou plano ali. Então todo o terreno vai tendo escadas e dificulta. O que João faz? Ele deseja deixar o caminho para o Senhor livre. Senhor, pode fazer. Senhor, pode operar. Jesus está aqui. Cumpra a missão pelo qual o Senhor veio ao mundo. Então, como é importante a gente ter clareza da nossa missão e da nossa vocação? Missão e vocação, inclusive, são termos sinônimos aqui. Você hoje tem o chamado, você hoje tem a vocação para fazer algo. E, obrigado, irmã Emilson, ela botou aqui, terraplenagem, é a expressão, né? Você tem hoje o chamado e a vocação para fazer algo. E Deus lhe confiou isso, sabendo que você vai cumprir esta missão. Nem sempre você será um pastor, uma pastora, um ministro, uma ministra, um missionário. Não, Deus está te chamando hoje para ser uma dona de casa. Deus está te chamando hoje, sim, para você exercer a sua função paternal,
para você exercer a paternidade no teu lar. Deus está chamando hoje você para exercer esta profissão que você faz hoje, e isso vai preparar o caminho de Cristo, o caminho para Cristo entrar. E nessa preparação de caminho, então, uma das coisas que nós temos que entender, o nosso ministério tem que gerar frutos, frutos em nós, frutos em outras pessoas. Então, leia para mim aqui, Lucas 3, lê do 8 ao 14, por favor. Lucas 3, do 8 ao 14. Quem achou, pode abrir e ler. Produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai. Pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então a multidão o interrogava: que faremos, pois? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Chegaram também uns cobradores de impostos para serem batizados e lhe perguntaram: Mestre, que devemos fazer? Respondeu-lhes: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Então, uns soldados o interrogaram: e nós, que faremos? Ele lhes disse: a ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Que passagem maravilhosa para nós entendermos o caminho da salvação, o caminho de Cristo. Se você conhece o plano da salvação, um dos primeiros aspectos é reconhecer que você tem pecado, que você erra, que você pecou, que você falhou. O segundo ponto é você se arrepender dos seus pecados. O terceiro, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador que veio para dar esta salvação e o único caminho para Deus. E o quarto é receber Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Perceba o que João Batista está fazendo, entendendo o seu ministério, entendendo a sua vocação. Ele está gerando frutos. E aí ele vai dizer, então, olha, deem frutos de arrependimento, resultado de arrependimento. Então, se você se arrependeu, pense comigo aqui. Se uma pessoa que disse que está arrependida, ela roubou alguma coisa. Se ela está arrependida, ela vai roubar novamente? Não, o pessoal aqui da sala tá fazendo assim, não, com a cabeça. Não vai. Uma pessoa que traiu na sociedade, traiu num relacionamento, ela pede o perdão, diz que está verdadeiramente arrependido. Se está verdadeiramente arrependido, vai trair novamente? Não vai. Se o fizer, você vai dizer, estava arrependido nada. Mentiroso, além de tudo é mentiroso. Então, João está dizendo aqui, em nossa missão nós temos que gerar fruto. E por que era tão importante o fruto do arrependimento? O que é o arrependimento? O arrependimento não é apenas de um pecado, é de um caminho. Eu estava indo por um caminho do pecado, por o caminho do pecado, para o caminho do pecado. Só que agora eu preciso de um novo caminho. Então o arrependimento é justamente esta parada. Eu paro, reconheço que o caminho que eu estou seguindo está errado. Agora eu preciso seguir um novo caminho. E aí Jesus aparece. E ele é o caminho, como ele mesmo diz em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que entender como é importante no nosso ministério, primeiro, no seu ministério, gere frutos de arrependimento na tua vida. Então, observe quais são os elementos, os aspectos da tua vida que não estão de acordo com aquilo que Deus quer. Se arrependa destes caminhos e vá andando no caminho do Senhor, vá andando pelo caminho que é Jesus Cristo. Agora, gere isso também nas pessoas
À medida que as pessoas forem perguntando a você, vá ali, tendo a direção do Espírito Santo para auxiliar eles a voltarem no caminho que é Cristo. Como é importante nós entendermos isso, começando pelas nossas vidas, começando com a ação de Deus nas nossas vidas. E um último aspecto que a gente vai abordar aqui sobre o ministério de João Batista. Leia para mim o versículo 15 e 16 do capítulo 13. Do capítulo 13 não, capítulo 3. Lucas 3, do 15 ao 16. Achou? Pode ler. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muito obrigado. Muito bem. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Nós estamos falando sobre isso às quintas-feiras. Identidade. Palavrinha fundamental para a sua vida, para a vida de qualquer pessoa. Identidade. Agora, grava esta frase. Se você está anotando aí, anota esta frase. A clareza da sua identidade gera humildade. Por que é importante a gente entender isso? Olha o que acontece com o João. João, ele era tão parecido com Cristo no seu proceder. E olha que ninguém era chamado ainda de cristão, por exemplo, um pequeno Cristo, ou de discípulo de Cristo. Jesus nem tinha chamado seus discípulos ainda. Mas João era tão parecido com Cristo, em suas palavras, no poder do Espírito Santo, que as pessoas achavam que ele era o Cristo. Mas João tinha clareza da sua identidade. E esta clareza lhe traz humildade, porque perguntou: você é o Cristo? Ele: eu não sou o Cristo. Ele diz: eu batizo com água, mas vai vir alguém que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Existe alguém que vai derramar o poder de Deus na tua vida, que é o Espírito Santo, e vai te purificar como o fogo purifica a prata e o ouro e mostra o seu verdadeiro valor. Eu não sou, quando a gente vai ler em outros evangelhos, João afirma de si: eu não sou digno de desamarrar a sandália dele. Quando se tem clareza da sua missão e da sua identidade, sabe o que a tua vida vai fazer? A tua vida vai apontar para Cristo. A tua vida vai apontar para Deus. Foi Deus que me chamou, e este ministério, ele aponta para Cristo, ele é para a glória de Jesus. Então, como é importante a gente não só entender o para quê, mas sim quem eu sou e quem me chamou. Antes de você entender a sua missão, a sua vocação, o seu chamado, entenda quem é este Jesus, entenda quem é você diante deste Jesus, para que você possa viver, viver através dele, viver por ele, viver para ele e apontando para ele. As pessoas têm que olhar para você e desejarem conhecer a Cristo. As pessoas têm que olhar para a tua vida e desejarem ter um relacionamento profundo com Deus. Fala: gente, eu quero conhecer o Jesus, esse Jesus da Enedina, do Mateus, do Salovi Júnior, da Emilce, da Cíntia, do Cristiano. Eu quero conhecer este Jesus. Porque é tão poderoso na vida destas pessoas que eu estou vendo que eu posso ter esse relacionamento também. Então, o nosso nome não pode ser maior que o de Cristo. E isso só é possível nas nossas vidas. A gente só não atrapalha quando a gente tem clareza da nossa identidade. Quando nós vivemos de maneira humilde, entendendo quem nós somos e quem Cristo é em nós. Quem Cristo é através de nós. Preparar a missão para outro é entender que nós também preparamos não só muitas vezes para uma outra pessoa, mas sim, nós estamos preparando a vida dos outros para Cristo. Nós estamos preparando
para que Cristo entre na vida daquela pessoa, para que o Espírito Santo transforme a vida daquela pessoa. Nós estamos sendo instrumentos. Então, nós temos que ter clareza, de fato, da nossa identidade, clareza da nossa missão, da nossa vocação, e permitir que frutos, que resultados da nossa vida sejam gerados ao longo da vida, ao longo do tempo que nós caminhamos com Jesus. Vamos, aqui a gente para um pouquinho, ainda tem outros assuntos. A gente tem muita riqueza no capítulo 3, no capítulo... Aliás, o Evangelho de Lucas é muito rico. Tem muita riqueza nesses dois capítulos, a gente não vai conseguir abordar tudo. Então, recomendo que você faça a sua leitura do capítulo 3, do capítulo 4 de Lucas, dê mais uma olhadinha ali na revista, quem já tem a revista da Escola Bíblica Dominical, mas faça suas anotações próprias. Se esforce aí trabalhando versículo a versículo para você colher cada vez mais da palavra de Deus e crescer em tudo isso. Quero passar aqui para o exercício da missão, o exercício do ministério. E aqui a gente começa a falar sobre Jesus. Então, o ministério de Jesus começa nessa narrativa, nesse texto bíblico, nos versículos 21 e 22. Então, leia aí para mim Lucas 3, 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Muito bem aqui, ó, resposta rápida de um dos alunos, hein? De quem está na classe com a gente aqui. O batismo de João era um batismo de quê? Ou para quê? Arrependimento. Arrependimento. A Bíblia diz que Jesus tinha ou não tinha pecado? Não tinha pecado. Não tinha pecado, ou seja, Jesus não tinha do que se arrepender. Por que Jesus foi batizado? Para que se cumprisse as Escrituras. Para que se cumprisse as Escrituras. Jesus, ele é modelo. Jesus, ele é exemplo. Primeiro aspecto que a gente tem que entender no começo de qualquer ministério, de qualquer vocação, Deus está lhe chamando, e, gente, como eu já te disse, Deus chama a todos os seus filhos. Há duas chamadas na sua vida. Primeiro, ele te chama à salvação. Você entregou a vida a Jesus Cristo, você é filho de Deus. Segundo, ele te chama à missão. Então, todo mundo tem missão, todo mundo tem vocação, todo filho de Deus. Mas não se começa uma missão sem ser exemplo. Jesus, ele é o cumprimento das Escrituras, o cumprir das Escrituras. E a missão dele é exercida nele como modelo, nele como exemplo. Isso não é diferente dos seus discípulos. O apóstolo Paulo fala de maneira ousada: sede meus imitadores, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso ápice, Cristo é o nosso modelo, Cristo é para quem a gente aponta. Porém, as pessoas precisam entender como que um pai, discípulo de Cristo, cuida de um filho. Porque Jesus não foi pai de uma criança pequena, uma mãe. Jesus era homem. Jesus não trabalhou com finanças, não trabalhou dando... Bom, ele até deu aula, mas não oficialmente como um professor, né? Ele deu muitas aulas, inclusive, por isso ele é chamado de mestre. Mas não numa sala de aula como um professor. Jesus, provavelmente, mesmo tendo trabalho como carpintaria, na carpintaria, ele não exerce ali o trabalho como um pedreiro. Como é que um pedreiro, discípulo de Cristo, filho de Deus, exerce a sua missão, a sua vocação? É você. Você que é filho de Deus, você que é uma filha de Deus, exerce o seu ministério através do exemplo da sua vida. Como é ser um cristão, um profissional cristão? Um pai, uma mãe, um avô, um vizinho,
um cidadão brasileiro, um cidadão da pátria cristã, como que isso é feito? Então, o primeiro aspecto da missão que nós temos que ter em mente, Jesus, ele cumpre a sua missão sendo exemplo. E nós, para cumprirmos igualmente a missão que o Senhor confiou a nós devemos ser exemplo. E aqui a gente avança para dois versículos importantes aqui. Eu vou pedir a leitura isolada desses dois. Leia para mim agora no capítulo 4, Lucas 4, o versículo 1 e o versículo 14. Então, só esses dois, tá? O 1 e o 14. Perceba a semelhança deles. Pode ler. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Muito bem. Leu 1 e leu o 14. Lê de novo o 14 para mim, irmã Emilce. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Irmã Emilce, fica com o microfone aberto, que agora eu vou fazer uma pergunta. A irmã é de surpresa, hein? Então, olhando para o versículo 1, olhando para o versículo 14, o que se repete? Você que está aí acompanhando a aula, olha aí você na sua Bíblia, olhando para o versículo 1, olhando para o versículo 14, o que se repete? Qual a expressão, além do nome de Jesus, qual é a expressão que vai aparecer duas vezes aí? Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Algumas versões vão trazer cheio do Espírito Santo. Esse é um outro aspecto do ministério de Jesus e é o que nós íamos colocar ali sobre o Evangelho de Lucas. Ele dá uma ênfase muito grande nisso. Missão só se faz cheio do Espírito Santo. O próprio Cristo demonstra isso. Não podemos cumprir a missão que Deus nos chama, nos convoca. Não conseguimos cumprir a vocação que Deus nos dá sem estarmos cheios do Espírito Santo. Porque, vou te dizer uma coisa, Deus te deu uma missão impossível. Deus, ele não quer que a missão que ele deu a você seja possível na tua força, no teu poder. Vai ser sempre no poder dele, no poder do Espírito Santo. O cumprimento da missão do Senhor é no poder do Espírito Santo. Nem sempre vai ser sobrenatural, algumas vezes vai. Você deve ter já ouvido um testemunho ou outro de ações sobrenaturais do poder de Deus, um milagre, por exemplo. Mas muitas vezes vai ser contra o natural. Então, por exemplo, se alguém lhe ferir a face, ofereça a outra. Meu amigo, isso não é possível na força da humanidade. Porque na força você já devolve. Ou então, como eu já ouvi muitos fazendo a piadinha. Olha, a Bíblia diz o seguinte: se alguém lhe der na face, ofereça a outra. Depois disso, a Bíblia não fala mais nada. Aí você pode dar um tabefe nele. Já ouvi muita gente falando isso daí. Aí não é no poder do Espírito Santo. Não é possível, por exemplo, nós citamos a história, nós contamos a história, uma mensagem no domingo passado, de um irmão nosso em Cristo, em um dos países, preso há 26 anos, e ele já com mais de 90 anos. Ele preso e sendo torturado, sendo espancado, já em horas avançadas neste espancamento. Ele diz a Jesus que ele não conseguiria suportar mais, e não na questão da força, mas na questão da agressão, e sim na questão de eu não consigo mais demonstrar amor a esses soldados que estão me espancando. E aí ele diz que Jesus lhe fala ao coração dizendo: eu suportei
até o final. Eu suportei todas as dores, eu trouxe este perdão a você. Aquele senhor de mais de 90 anos, ali já em torno de seus 93 anos, disse que naquele momento ele foi tomado de um amor profundo por aquele soldado que havia espancado a ele, ao ponto dele, se ele falava, se eu estivesse sem algemas, eu abraçava o soldado. É possível isso no poder do ser humano, querido? Na força do ser humano? Eu tenho um avô de 90 que vai completar 97 anos. Imagina essa situação com meu avô. Não é possível. Então entenda isso. Não queira cumprir a tua missão, a tua vocação na tua força. Nem o próprio Cristo. Ele foi sempre cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, para que você fosse cheio, para que você fosse cheia do poder do Espírito Santo. E se Deus lhe deu a missão, ele te deu a missão impossível, para que você, ao final de tudo, honre e glorifique o nome de Deus, falando: foi na tua força, Senhor, foi no teu poder, Senhor, não poderia ter sido do jeito, era impossível. Deixa eu terminar essa história, eu contei no domingo, mas pode ser que eu não tenha acompanhado. Sabe o que acontece? Aquele senhor, ele quer abraçar aquele soldado e ele faz todo o gesticular ali mesmo algemado. Com isso, o soldado percebe no olhar, percebe no corpo, ele fala: não faça isso, o soldado diz a ele. Não me abrace. O soldado cai de joelhos e fala para este senhor: me fale sobre o seu Deus. Transforma o coração de alguém que nós olharíamos, esse é o pior ser humano. Esse não tem conserto. Esse não tem jeito. No poder do Espírito Santo, querido, ninguém consegue resistir. Então, Jesus faz isso em todo o seu ministério. E nos mostra a partir dele como devemos exercer, como deve ser essa largada, esse início do teu ministério, da tua vocação, que seja cheio do Espírito Santo. Você já está nessa corrida? Que seja cheio do Espírito Santo. Vamos aqui a mais um pouco. Vamos aqui. Bom, eu não vou ler esse texto todo, eu não vou pedir para ler esse texto todo, porque é bastante texto aqui, aí não daria muito para a gente. Não teríamos muito tempo na nossa aula. Mas quando você lê do versículo 1 ao versículo 13, você vai ver Jesus sendo tentado. Jesus ele está sendo tentado por Satanás, ali ele é levado ao deserto. Uma das coisas que nós temos que ter em mente é isso. Quando andamos em missão, Satanás não está contente, ele vai nos tentar a sair desta missão. Aonde Jesus foi tentado? Jesus ele está ali, é narrado no versículo 2, que ele ficou 40 dias sem comer. Ele ficou ali em jejum, não comeu nada durante esses 40 dias e no final deles ele teve fome. É importante a gente entender isso. Jesus era gente, ser humano, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, ele é Deus 100% Deus e 100% homem. E o fato dele ser homem, ele tinha vontades, necessidades. Jesus teve fome depois de um jejum de 40 dias. E aqui, então, a primeira tentação de Satanás é justamente dizer: se tu és o Filho de Deus, olha Satanás provocando a identidade. Manda que essas pedras se tornem pães. Satanás tenta ele na necessidade. Durante o cumprir de uma missão, nós somos tentados nas nossas necessidades, no básico. Tá, mas se eu fizer isso que Deus está mandando, se eu fizer isso que Deus está pedindo, vai faltar. Vai faltar comida na despensa. Vai faltar o salário no mês seguinte. Vai faltar
a, a, a educação das crianças, vai faltar o dinheiro do aluguel. E qual é a resposta de Jesus? Ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não vai faltar. E o contexto dessa passagem é maravilhoso. Depois você lê ali Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Esta narrativa ali, Jesus ele responde de acordo com a Bíblia. Estar cheio do Espírito Santo, só para você entender uma coisa importantíssima, querido. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra de Deus. Toda vez que alguém vive cheio do Espírito Santo, ele vive e responde e fala pela palavra de Deus. Então, não quer dizer ali que você não tenha que conhecer Cristo através da sua palavra. Pelo contrário, o Espírito vai te encher através da palavra, tá bom? Então, tenha isso como certeza na tua vida. E Jesus responde com esta palavra. Só que sabe qual é o contexto disso tudo lá de Deuteronômio? Moisés está trazendo a lembrança o seguinte: a palavra de Deus é que sustentou os seus pais no deserto. Foi pela palavra de Deus que veio o maná. Então, não vai faltar, porque a palavra de Deus manda cair pão do céu se for necessário. Deus, ele manda cair pão do céu se for necessário. Então, não se desvie da tua missão, da tentação das necessidades. E aí, então, a próxima, ele pede, eu te darei toda a autoridade, todo o seu esplendor, no versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Se você, então, me adorar. A outra tentação, então, está em sobre poder, riqueza. Então, se eu não conseguir tentar no ruim, que é a necessidade, você está passando necessidade, então eu vou no bom, eu vou no melhor. Se você deixar a sua missão, Jesus, se você deixar a sua vocação, se você deixar o motivo pelo qual você foi encarnado, você foi enviado a este mundo, eu vou te dar todas as delícias deste mundo. Você vai ter domínio sobre as coisas, você vai ter recurso financeiro ilimitado, você vai ter o poder que você quiser. Nada disso vale. Jesus, mais uma vez, responde pela palavra, está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Isso está lá no versículo 8. O meu foco é o Senhor. Querido, eu tenho algo para lhe dizer. Não foque nas coisas que o mundo pode te dar, porque essas coisas vão acabar na tua vida, vão passar. Elas vão passar porque se não acabar, durou até a morte, exato, você morreu, então acabou. Pode não ter acabado para quem ficou, mas para você acabou. Só que o Senhor é eterno. O Senhor vive para sempre, você viverá para sempre com Ele. Então foque naquilo que é eterno. Ouvi um exemplo muito bom essa semana. Muito bom, muito bom. Pense aqui, você vai fazer, alguém está dizendo a você, Mateus, pegar o Mateus, que é o mais jovem aqui. Mateus, você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, tá? Você vai morar nos Estados Unidos ali, Mateus, 2 anos. Tá bom? 2 anos nos Estados Unidos. E Certo. você vai receber ali um recurso financeiro. Vai receber um salário bom, Mateus. Vai ser um pagamento bom. Pagamento bom. Pensa comigo aqui, Matheus. Mas, 2 anos você volta, não vai conseguir. Será que eu consigo prolongar nessa empresa? Não. 2 anos lá, depois você volta. Um salário bom, um salário tão bom, Matheus, que você pode comprar nos Estados Unidos uma casa grande, bonita e um carro de alto padrão. Matheus, você só vai ficar lá 2 anos. Você tem dinheiro comprar a casa e o carro, mas você não vai poder ficar lá depois de 2 anos. Matheus, você compra isso? Não, Por que que não, Matheus? porque é algo momentâneo, né? Não é algo para pro restante da vida. Você pegaria o dinheiro e compraria a casa no Brasil, Sim, ou o justamente. carro no Brasil. Certo.
A palavra de Deus diz que a nossa vida é momentânea e é passageira. Por que que a gente está gastando a maior parte da nossa vida, dos nossos recursos, do nosso tempo, com aquilo que é momentâneo e passageiro? Quando Jesus revela esse texto, traz à memória esse texto a nós, está escrito: adore o Senhor, o seu Deus. Somente a Ele preste culto, é tudo que o mundo pode te oferecer. Todos os ídolos que o mundo pode te oferecer, toda a riqueza, o ídolo do poder, o ídolo da fama, do que você quiser, tudo isso vai ter fim. Então, não gaste a sua vida com isso. Viva como um verdadeiro adorador. Quer cumprir a sua missão? Viva como um verdadeiro adorador. Foi o tema do nosso trimestre passado. E aqui o último aspecto, a última tentação. Agora, Satanás ele não vai nem para a necessidade, nem para o prazer, nem para as recompensas. Ele prova a fé. E aí ele fala, olha, faz um teste com o seu Deus. Faz um teste, então, tá bom. Seu Deus sustenta você? Seu Deus é eterno e você vai viver com ele eternamente? Você é o Salvador, você é o Cristo, você é o Filho de Deus. Vamos ver se este Deus é Deus mesmo. E aí Jesus responde, manda embora Satanás, e ele vai também citar aqui um texto do Antigo Testamento, aqui ele vai citar Deuteronômio 6:16, que é: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E o contexto desse texto é importantíssimo. Quando você lê lá, também é contado ali, é lembrado uma outra história, aonde os israelitas, eles duvidaram. Será que Deus... Vamos ver, é aquela brincadeira que criança faz. Vamos ver se você é capaz de pular. Duvido que você consegue pular essa distância. Coisa de criança. Só que os israelitas fizeram isso com Deus. Se é Deus mesmo, então, cadê a nossa água? E aí conta essa história de Massá e de Meribá. E Jesus está dizendo, não duvide, não ponha à prova. Aqui, esta prova ou esta tentação, que depende da sua versão, você vai ler como prova, ou não tentarás o Senhor, o seu Deus, ou não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Aqui ele não está falando da prova de Malaquias, fazei prova de mim, lá em Malaquias 3:10. Não é provar para conhecer ao Senhor. É justamente o contrário. É duvidar do poder do Senhor. E Jesus responde: eu tenho uma missão. Eu sei do que Deus é capaz. Eu não vou duvidar do meu Pai. Se você vive esta missão, esta vocação, você vive com certeza. Você caminha por esta fé. E você vive com a certeza de que esse Deus é presente na tua vida e é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Terminando aqui, novamente tem muito texto, então eu só vou trazer esta última parte aqui. Não, ainda teria mais coisas a serem trabalhadas, mas não daria tempo. Tem muita riqueza nesse texto aqui. Vou pedir a um dos alunos que leia para mim 5 versículos. Leia do versículo 17 até o versículo 21. 4 versículos. Do 17 ao 21. Capítulo 4 de Lucas, 17 a 21. Pode ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para liberar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele.
E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpre a escritura que vocês acabam de ouvir. Que texto maravilhoso. Tá, eu acho que eu falei isso de todos os textos hoje, né? Mas, de fato, esse texto aqui, ele é maravilhoso e você vai entender por quê. Mais uma vez, assim como João tinha clareza da sua vocação, da sua missão, da sua chamada, Jesus tem clareza da sua missão, e aqui você vê a missão e a identidade misturadas. Jesus, ele abre o texto do profeta Isaías e diz: O Espírito do Senhor, olha novamente o Espírito Santo aqui, está sobre mim. E aí ele vai dizer no final: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, tudo que vocês leram lá de Isaías, eu sou esta pessoa, eu sou este homem, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. O que é Jesus dizer que ele é o Filho de Deus? O que é ele dizer aos demais que o Espírito do Senhor está sobre ele? E agora, então, a gente vai entender por que esse texto é tão maravilhoso. Porque ele me ungiu. A expressão ungir na Bíblia é escolher. Porque ele me escolheu para pregar as boas novas aos pobres. Sabe uma das coisas que eu acho, um parêntese aqui, uma das coisas que eu acho maravilhoso? Você vai ver aqui, olha, liberdade aos presos. Porque o problema do preso é ele estar preso. Então, ele precisa da liberdade. Vista ao cego, porque o problema do cego é ele não enxergar. Aí você diz, ué, mas qual é o problema do pobre? O problema do pobre, você pode dizer, é a falta de dinheiro. Não. Como é que Jesus cura a pobreza? Com o evangelho. Boas novas. O problema da pobreza não é a falta de recurso. O problema do pobre é a falta de Cristo. Então, ele começa a trabalhar dizendo, olha, Deus me escolheu para trazer o evangelho a todos. E uma coisa que eu quero te dizer, tá? Muito aqui sim, existe aqui o sentido literal, porque Jesus traz vista ao cego, Jesus traz a liberdade ao preso. Uai, mas que preso que Jesus libertou? Aí você tem que ler o livro de Atos. Você vai ver a liberdade a Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro, 2 vezes. Você vai ver a liberdade ao apóstolo Paulo e o apóstolo Silas. O apóstolo Paulo e Silas também. Então, há também liberdade aos presos. Esse senhor que eu citei aqui, a história dele, ele foi liberto da prisão, ele hoje, aliás, hoje não, hoje ele está com o Senhor, mas ele teve a sua liberdade, ele viveu ali os seus últimos 3 ou 4 anos em liberdade até atingir 97 anos de idade. Então, até mesmo nisso. Então, isso de uma maneira literal, o texto fala assim. E também, e muito mais belo, de uma maneira figurada. Porque eu vou te dizer uma coisa: você pode ser a pessoa mais rica desse mundo. Se você não tem a Cristo, você é o ser humano mais pobre, mais miserável de toda a história da humanidade. Riqueza não é nada sem Cristo. Se você está vivendo em liberdade, você hoje, como eu não estou numa cadeia, eu não estou preso, mas sem Cristo, eu estou preso pelo pecado, eu sou o maior escravo do que qualquer escravo que já existiu na história da humanidade, porque esses escravos poderiam ser libertos com a carta de alforria, com a permissão do seu Senhor. Ninguém me liberta do pecado. Você vai ser escravo do pecado para sempre. Somente com Cristo você é verdadeiramente livre. E ele vai dizer que dará a vista aos cegos, e sem Jesus nós estamos no escuro. Por isso que a Bíblia fala que a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos é a palavra. E qual é uma das principais belezas ali do Evangelho de João? Ele diz que Cristo é a palavra. Cristo é a luz. E ele vai afirmar sobre ele: quem me segue não andará em trevas. Então, querido, você pode ter a melhor visão, você pode não precisar usar óculos, você pode enxergar de longe,
Mas você é a pessoa mais cega do mundo se você não tem a Jesus Cristo. Mais cego do que qualquer outro cego. Mais cego do que um cego de nascença. Inclusive o cego de nascença que Jesus cura. Ele sabe que Jesus é o Cristo. E ele nunca tinha visto na vida. E aqueles homens do Sinédrio que o julgavam não sabiam que Jesus era o Cristo. Ele não precisou da vista para enxergar. E ele termina dizendo: libertados os oprimidos. Por isso que esse texto é tão maravilhoso. Isso aqui fala de todo o ministério de Cristo. Qual é a tua missão? Eu vou te dizer que a tua missão é semelhante à de Cristo. Você foi escolhido, você foi escolhida para pregar as boas novas. Olha que coisa maravilhosa. Você foi chamado para pregar as boas novas do reino. Você foi chamado para proclamar a liberdade aos presos. Você foi chamada para dar vista aos cegos. Você foi chamado para libertar os oprimidos. Como? No poder do Espírito Santo. Lembre-se que a tua missão, ela é apontar para Cristo. O Espírito Santo aponta para Cristo. Então, aonde está tudo isso? Não está em você. E isso é maravilhoso. Tudo isso está em Cristo. Então, em tudo que você faz, tudo deve trazer a boa notícia ao pobre. Tudo deve trazer à vista aquele que não consegue enxergar o futuro, que não consegue enxergar a esperança. Tudo deve trazer a liberdade àquele que se sente preso, aquele que está aprisionado. A força, a liberdade ao que se sente oprimido. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa vocação. Em tudo que você está fazendo agora. Seja você aposentado, seja você estudante, seja você que está exercendo ali uma profissão liberal, você que é autônomo, você que é um profissional assalariado. Esta missão se enquadra de uma maneira única, de uma maneira especial, através da tua vida. Nós hoje estudamos sobre a largada da missão, o começo da missão de João Batista, de Cristo, e oro em Deus que na sua vida também. Mas para você que já começou, você já está nessa corrida. Então eu trago aqui um reforço. A palavra de Deus te traz um lembrete. Quem é você? Trouxe então a nossa verdadeira identidade, mas traz também a nossa verdadeira vocação. Você que já está nessa missão, a Bíblia quer te lembrar qual é a tua missão, qual é a tua vocação. Queridos, obrigado pela presença de todos os alunos aqui ao vivo, obrigado para você que nos acompanhou, uma bênção ter vocês aqui conosco. Olha, acompanhe as programações desse mês, teremos programação voltada para a família, é mês de celebrar as mães, é mês de nós celebrarmos aí esse tempo em família. Para nós batistas é o mês da família, inclusive. Então tem muita coisa acontecendo em nossa igreja, acompanhe, participe. Você mora em São Paulo, mora aqui na Zona Leste, vem congregar conosco, vem participar conosco, louvar a Deus presencialmente, aqui na Igreja Batista de Vila Matilde, Rua José Mascarenhas, 1789, Vila Matilde, São Paulo. Deus abençoe, querido. Queremos agradecer, pastor Cristiano, pelos Pode ensinamentos falar. muito preciosos, né, desses capítulos de Lucas. Fortes, transformam as nossas vidas. Amém. Lembrando só que nesse mês é o mês do lar, e no domingo à noite nós vamos estar dando a abertura do mês do lar, alcançando sua bênção.
Queridos alunos, boa noite a você, um bom dia, uma boa tarde, se estiver acompanhando em algum outro horário. Espero ter vocês conosco nas próximas aulas também e, quem sabe, aqui nas programações da igreja. Grande abraço. Uma bênção. Muito Fiquem com obrigada, Deus. pastor. Obrigado. Tchau, Valeu. tchau. Amém. Vocês Isso. também. Fiquem com Deus.